Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, vamos meditar em Atos, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 8, que diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissesse: Ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitar o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Amém. Amados, esse livro de Atos é maravilhoso, né? Nos ensina tantas coisas lindas. Estamos orando, meditando nesse livro durante esses 21 dias de jejum de Daniel. E eu quero, nesse texto aqui que nós lemos, eu quero tirar 3 coisas. São muitas coisas, eu vou tirar 3 apenas para a nossa reflexão. A primeira é que Estevão estava cheio de fé e de poder. Numa outra passagem fala cheio de graça, numa outra tradução, e de poder, fazendo prodígios e grandes sinais entre o povo. Para que nós possamos fazer prodígios e grandes sinais entre o povo, nós temos que estar cheio de quê? De graça, de fé e de poder, ou seja, cheios do Espírito Santo de Deus. E é isso que nos falta nesses dias, é isso que falta à igreja do Senhor, está cheia do poder e da fé, está cheia do Espírito Santo de Deus. Por isso, muitos levam sua vida vazia, uma vida cristã medíocre. Por isso que tem preguiça de ir para o culto, por isso que tem preguiça de ir para a igreja, por isso que a igreja não faz muito, é uma opção, num dia de vez em quando, em alguma programação, não se envolve na obra, porque não está cheio do Espírito Santo de Deus, porque não está cheio do poder de Deus, porque quem está cheio do Espírito Santo de Deus se preocupa com a igreja do Senhor, quer ajudar a igreja do Senhor, se levanta na obra, ama a igreja, se consome em oração. A palavra do Senhor fala que o Senhor ficava, né, o coração dele, o próprio Jesus Cristo, né, se consumia pela casa do Senhor e pela oração. Então falta isso, falta buscar o Espírito Santo de Deus para amar a obra do Senhor, para amar a igreja, para amar o perdido, para ter uma vida de abundância. É isso que está faltando. Segundo ponto é que mesmo cheio do Espírito Santo de Deus, mesmo com Deus do nosso lado, mesmo fazendo a vontade do Senhor, somos perseguidos e muito perseguidos. Por quê? Por causa das invejas, por causa do mal, por causa da jurisdição do inferno, das trevas que jaz no maligno e na terra. Então há uma resistência maligna e é por isso que precisamos estar cheios do poder de Deus e do Espírito. E é por isso que precisamos estar cheios do Senhor, porque senão nós não vamos resistir a essas trevas. Olha como se levantaram aqui contra Estevão, de uma forma terrível, mentindo, inventando mentiras contra ele, levantando falsas testemunhas. Essas seitas aqui, né, se levantaram terrivelmente contra ele. Por quê? Porque, na verdade, tinham inveja deles. Os libertos eram um grupo de escravos judeus libertados por Roma, que formaram sua própria sinagoga em Jerusalém. Disputavam, resistiam à obra de Deus na vida de Estevão. Por quê? Porque tinham inveja dele, via ele cheio do poder e do Espírito. Então, sempre vai haver perseguição. E é exatamente por haver perseguição em nossas vidas, resistências malignas, humanas, que precisamos estar cheios do Espírito, do poder para vencer tudo isso, para sairmos vencedores, vitoriosos nesta batalha. E o terceiro ponto é que, apesar de todas as mentiras, de todas as difamações, de todas as subordinações que eles fizeram aqui para mentir contra ele, as pessoas olhavam para ele e via no rosto dele o rosto de um anjo. E o rosto de um anjo. Isso vai acontecer, sabia? As pessoas podem falar de você, podem falar o que quiser, mas quando elas chegarem perto de você, elas vão ver em você uma pessoa de Deus, um homem ou mulher de Deus, e vão temer, pode até fazer, porque a inveja é grande, o demônio está no corpo, né? Mas elas vão ver que existe um Deus poderoso em você. E às vezes você pode me perguntar como ser vencedor numa situação dessa, porque Estevão foi morto aqui, né? Foi apedrejado e morreu. Ele foi vencedor, sabe por quê? Porque ele não se rendeu, porque ele não se vendeu, ele foi o maior vitorioso da história aqui. Por quê? Porque ele morreu, foi apedrejado, não guardou mágoa. No final, se você for ler todo o texto da vida aqui da
apedrejamento, ele ainda pede perdão para esses homens, ele morre olhando para Cristo, ele foi se assentar com o Senhor. E é muito provável que a morte dele e tudo o que aconteceu, a firmeza dele, o posicionamento dele em Cristo aqui, gerou inúmeras conversões, inclusive uma das maiores conversões do século, que foi a conversão de Saulo, né, que se tornou o apóstolo Paulo e ganhou muitas vidas para Cristo. Valeu para o reino, valeu para o poder de Deus, valeu para o Senhor. E aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus não se importa consigo mesmo, desde que dê testemunho para Deus, desde que ganhe vidas para Deus, desde que esteja contribuindo para o reino de Deus. Assim era este homem e assim devemos ser nós. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.